Olá, seja muito bem-vinda. Hoje eu te revelo a resposta para aquele segredo que eu sei que você quer saber. Por que seu filho enrola na hora do dever de casa, não é mesmo? E eu sei que você quer porque é a pergunta número 1 das mães dos meus alunos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Vinha, especialista em educação, pesquisadora da neurociência e há mais de 10 anos ajudo mães a fazer os filhos estudarem sozinhos. Sim, é possível a independência nos estudos. E se você almeja isso também, já clica aí e se inscreve no canal, porque eu sempre trago dica boa, muita dica e conteúdo a respeito desse tema e sobre educação. Então, bora lá, porque eu sei que você está aqui para saber essa resposta. Então, além de você descobrir por que seu filho enrola no dever de casa, você também vai entender os benefícios disso e os contras. O que vai acontecer se você continuar implementando algumas atitudes que eu desconfio que você está usando. Então, essa aula de hoje é imperdível se você quer acabar de vez com esse mistério, com essa dificuldade na hora do dever de casa. Então, vamos lá. E se você sabe de alguém que também está passando por isso, compartilha e depois você também comenta o que você achou dessa aula. E é claro, dá aquela forcinha, curte aí e se inscreve no canal. Então, é bem complicado mesmo, né? É muito difícil você ter um filho cheio de potencialidades, que você sabe que é esperto para um monte de coisa. Geralmente essas crianças que não conseguem fazer o dever com tranquilidade, são crianças de muitos talentos. Ou tocam o instrumento muito bem, ou são craques no esporte, jogam futebol, que é uma beleza. Ou então, às vezes, apesar de tímido, tem um talento forte para desenhar, por exemplo. Ou então, às vezes, é super comunicativo, é o queridinho da família, é o engraçado da sala de aula, mas na hora do dever, pum, parece que desaparece essas qualidades todas, elas assim se perdem no ar. E você fica perguntando, cadê aquele menino esperto que eu sei que é? Isso vai te dando uma angústia no coração, porque você sabe que por esse caminho não está indo legal, porque é preciso a prática no estudo. É por meio da prática que a gente de fato aprende. E aí você já não sabe mais o que fazer. E eu entendo você, porque eu sou essa mãe. Eu fui uma mãe, eu sou mãe de 2 meninos, que passei por tudo isso. O drama foi tão grande na minha casa que eu larguei minha primeira graduação e resolvi estudar. Fui virar professora, fiz uma segunda graduação e aí fui virar pesquisadora. Entrei a fundo neste assunto porque eu queria uma resposta. Afinal de contas, eu era uma mãe zelosa. Eu era uma mãe que participava de todas as reuniões de escola. Eu marcava reunião com o professor que ele adorava, com o professor que ele odiava, com a orientadora, com a coordenadora, em busca dessa resposta. E aí o que eu via era, Ana Cláudia, ele é um pouco imaturo. Mas também ele não faz dever nenhum. Você já olhou o sistema da escola? Porque hoje em dia tudo é automatizado, né? E eu saía de lá mais para baixo ainda e mais sem resposta ainda. Nada plausível ali que eu pudesse colocar de fato em prática para ajudar o meu filho. E aí, sabe o que acontecia? Em casa, eu fui da mãe compreensiva, a mãe paciente, a mãe louca, a mãe histérica, a mãe que gritava, a mãe que só tinha um único assunto com o meu filho. O meu filho mais novo foi que me deu problema. Eu só perguntava sobre escola. E aí, tem prova? E aí? Lembrou de anotar o dever de casa? Porque essas crianças que não costumam fazer o dever com tranquilidade, o problema não é só no dever, é nas tarefas escolares de um modo geral. Não lembra de levar o livro de matemática para a escola, aí perde aquele ponto precioso, né? Porque já está mal com a nota, ainda vai perder ponto. Não lembra nem sequer de anotar o dever na agenda, de datar aquele exercício no caderno, é tudo desorganizado. Não lembra, vejam só, nem de te entregar o papel do passeio que ele quer ir, para você assinar. Então é muito complicado. E isso daí foi trazendo uma dinâmica tão ruim na minha casa e foi me afastando, foi enfraquecendo, inclusive, o meu relacionamento entre eu e ele. E quando eu olhava para ele, eu tinha vontade de chorar, porque era um menino de 5, 6, 7 anos que estava caminhando por essa trajetória infeliz. Era ano após ano, passando, raspando, e eu percebendo que as lacunas iam se acumulando. Porque passar raspando não é passar, gente.
Passar raspando é empurrar o problema com a barriga até o dia que a bomba estoura, ou numa reprovação, ou lá na frente, numa falta de conhecimento. Aquele conhecimento que ele não adquiriu vai fazer falta para a vida. E isso não acalmava o meu coração, o simples fato de eu aceitar que talvez ele pudesse ter uma imaturidade emocional. Sim, de fato, ele era mais imaturo emocionalmente. Mas ia deixar para lá? Não. Aí eu fui correr atrás, eu abracei essa causa minha e fiquei tão expert no assunto que, vejam só, eu fui dar aula para diversos amigos da escola, porque as notas dele, eu comecei a implementar o que eu aprendi em casa com meu filho, e um aluno que tirava 4, 5, começou a tirar 9. E eu trouxe isso também para as minhas aulas particulares. Eu dava muita aula, inclusive, para aluno com TDAH, com problemas cognitivos, né, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, crianças medicadas. E eu percebi assim, como que essa criança está tirando 4 e às vezes vinha precisando de 9, 9,5, quantas? O mínimo, eu acho que aparecia para mim é 8,5. Professor particular é contratado para apagar incêndio, né, gente? Ninguém chega lá com professor particular quando a coisa tá boa, só quando a coisa tá pegando fogo. E essas crianças tiravam. Eu nunca tive nenhum aluno que foi reprovado. Todos conseguiram passar, na minha matéria pelo menos. E aí, eu fiquei pensando, por quê, né? Por que então, esses alunos tinham essa dificuldade, essa enrolação na hora do dever? Porque nessa época eu ainda não mexia com neurociência, mas eu tinha um instinto para a educação muito forte, que depois várias coisas que eu implementava coincidiram com a neurociência. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero que você entenda esse contexto muito bem, para você entender o contexto que está acontecendo aí na sua casa. Porque eu sei que provavelmente você também já foi da mãe paciente. Toda mãe tenta ser compreensiva de início. Mas a gente tem vontade de arrancar os cabelos quando a gente vê que a criança não está fazendo o dever e que tem que ser entregue no dia seguinte e a hora está passando e você deixou ele fazendo o dever ali, foi fazer o jantar, deu 1 hora depois e o dever está em branco. Eu sei o quanto isso é desesperador. E agora eu vou te revelar. Vamos conversar sobre o que você quer saber. Então, Ana, por que meu filho não faz o dever de casa como o irmão faz, que não me dá trabalho, às vezes até mais novo, como os meus sobrinhos fazem, como a maioria dos coleguinhas de sala fazem? A maioria dá conta do recado, né? Por que ele ou ela não é assim? Sabe por quê, mãe? Porque pode ser que seu filho falte a ele certas habilidades para fazer esse dever simples, que você acha simples, mas para ele não é. Porque faltam a ele ou a ela certas habilidades. Eu falei, opa lá, Ana, tá chamando meu filho de incapaz? Fiquei ofendida. Não, 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 não. Eu não te falei que ele é super talentoso? Que às vezes desenha bem, é craque no esporte, que é desembaraçado, que às vezes é aquela criança que na festinha de aniversário dos amigos é o primeiro a ganhar a dança das cadeiras? Meu filho era assim. Então, o que você está querendo dizer com isso? Vou te dar aqui uma situação. Eu moro no Rio de Janeiro, gente. 60 graus na sombra. Não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui no Rio não tem outono, não tem inverno, é calor o ano inteiro. E aí, se eu pudesse, eu me debandava lá para Bariloche, que agora tá lá uma nevezinha, né? Lindo, aquela paisagem maravilhosa. E eu tava pensando assim, se eu fosse, eu ia alugar um esqui. Mas eu nunca esquiei, mas eu acho lindo, gente. Eu acho chique, eu acho uma beleza. Mas o fato de eu alugar esse esqui e colocar nos meus pés vai me fazer sair esquiando que nem esquiadora de filme? Ou até vai ser mais fácil, botar um patins, vou lá para uma pista de gelo. Vou conseguir patinar se eu nunca patinei no gelo? Não, não vou, porque me faltam as habilidades necessárias para a prática desse esporte. Eu não sei como me equilibrar, não sei nem calçar o esqui. Né? Pode ser que se eu fizer algumas aulinhas, eu consiga ali me equilibrar. Mas o negócio não vai sair a contento. Então é a mesma coisa com seu filho. Faltam a eles certas habilidades para transitar por essas tarefas básicas da rotina escolar. Então agora eu vou te contar que habilidades são essas. Você já ouviu falar em habilidades executivas? Não? Então vou te contar agora. O que são habilidades executivas? Habilidades executivas são funções cerebrais fundamentais. Olha só a palavra, fundamentais. Então elas são importantíssimas.
E o que é curioso é que a gente nasce com essas habilidades. Como assim, Ana? Essas habilidades, elas fazem parte de um equipamento biológico que depois que a gente nasce, a gente pode colocá-las em prática. Então, na verdade, essas habilidades existem potencialmente no nosso cérebro. Mas, precisamente, olha, nessa região daí, em laranja, que é o lobo frontal, essa região aqui da testa. Então, esse equipamento, ele está todo aí armazenado nessa região. Então, veja só, se ele é feito, se ele é constituído pré-nascimento, eu não posso intervir. Se ele vier com defeitinho de fábrica, não tenho o que fazer nessa época de formação desse equipamento. Ele também sofre algumas influências. Por exemplo, tem influência genética. Às vezes eu sou organizado e meu marido é desorganizado. A organização é uma dessas habilidades executivas. E aí o seu filho puxa para sua infelicidade, né? Você que é organizado e seu marido é desorganizado. Ele puxa ao seu marido desorganizado. E aí é aquele drama na hora de se ajustar com o material escolar. Tá sempre bagunçado. Outra influência também que pode acontecer é um trauma. Um trauma nessa região frontal é perigosíssima. Por quê? É perigosíssimo porque pode prejudicar o desenvolvimento e a implementação dessas tarefas executivas, dessas funções, ao longo da vida dessa pessoa. Então, um trauma que a gente às vezes, não, caiu, fez um galo, tá tudo certo. Não é bem assim, não. Então, temos que tomar cuidado. Mas a gente não pode intervir no pré-nascimento, na época da constituição desse equipamento biológico. A gente não tem intervenção na nossa genética e a gente também não tem como, às vezes, evitar um trauma, não é mesmo? Mas tem uma influência que a gente pode intervir. Esse equipamento também sofre influência, sabe de quê? Do ambiente em que nós estamos inseridos, em que o seu filho ou sua filha está imerso. Então, se o seu filho ele faz parte de um contexto familiar muito tumultuado, muito ameaçador, às vezes, alguns aspectos, né, que a gente fica, não vou deixar você fazer isso, não vou deixar você fazer aquilo. Quando a gente tem um discurso assim muito enfático para essa criança e que não traz uma certa tranquilidade, também isso é extremamente prejudicial. É aqui que eu quero que você fique atenta, porque é aqui que vai ser a solução, o início da solução do seu problema. Porque eu sei que isso é um problema dentro de casa. Né? A gente quer o melhor para o nosso filho, a gente quer que ele seja o quê? Bem sucedido. Então, olha só, essas habilidades são 11. Então, vamos conhecer essas habilidades executivas? Eu vou dar um passant aqui, rapidamente, por essas 11 habilidades, porque a aula não é para falar especificamente sobre cada uma, mas eu quero que você entenda o contexto para você sentir o quanto que elas impactam e o quanto elas são a causa para os seus problemas, ou melhor, os problemas do seu filho na dinâmica escolar. Então, vamos lá. A inibição de resposta. O que é inibição de resposta, Ana? É impulsividade. Então, por exemplo, se o seu filho não consegue controlar o impulso de dar aquela coladinha na hora da prova, é porque ele tem essa função executiva frágil, né? Porque o certo é não colar. Ou então, se ele não consegue conter o impulso de não olhar o celular na hora da aula. Ou se ele não consegue controlar o impulso de ficar conversando o tempo inteiro e batendo papo. Ou ainda, se você, mãe, é o contrário dele, tem uma ótima inibição de resposta. Quando o seu chefe te torra o saco, você morde a língua, mas você não responde. Porque você sabe que você pode perder o emprego e aí como é que vai pagar o boleto no final do mês, né? Os boletos. Então, você tem uma boa inibição de resposta. Isso foi trabalhado, você tem essa impulsividade mais contida, né? Você consegue se controlar. Memória de trabalho, fundamental para os estudos. Por quê? Porque memória de trabalho por essa memória, a gente tem duas memórias, memória de trabalho e memória de longo prazo. Memória de longo prazo, pensa num arquivo. É onde fica tudo registrado, guardadinho, para quando você precisar, você lembrar, que é uma beleza. Por isso que a gente lembra ali
da nossa infância, porque está lá armazenado na memória de longo prazo. Mas memória de trabalho é para captar a informação de imediato. Então, sabe quando você está numa loja e aí você. Ou numa loja, não. Como digamos que você está em algum lugar que você tem que gravar um e-mail. Aí você fica repetindo aquele e-mail. Tipo, saraiva.gmail.com, saraiva.gmail.com, para você não esquecer. Ou o número de telefone, 999-7321, 999-7321. Você fica repetindo, porque essa memória de trabalho, ela não é muito eficiente. Ela capta as coisas rapidamente, mas também ela joga fora rapidamente. Então, por que ela é importante para o seu filho? Porque é por essa memória que ele vai captar o conteúdo que a professora está dando em sala de aula. Então, se ele desfoca, se ele não tem uma memória boa, ele não registra informação. Se ele não registra informação a contento, como é que ele vai fazer o dever de casa? Como é que ele vai lembrar daquilo que a professora ensinou? O que é advérbio, o que não é advérbio? O que é substantivo, o que não é substantivo? Como é que eu sei que o substantivo é acompanhado de um artigo? Enfim, ele não conseguiu captar isso. Então, a gente tem que dar um jeito nessa memória fraca, nessa memória de trabalho ruim. Já aquela amiguinha que responde tudo de primeira, provavelmente tem uma memória de trabalho boa. Controle emocional. Controle emocional é tudo, né, gente? Controle emocional é o que também te faz não se destabilizar quando o chefe te dá um esporro na frente de todo mundo. Eu era chorona, gente. Eu tinha, uma das minhas fraquezas era o controle emocional. Eu era aquela criança, meu pai me deu o apelido de Regina Duarte, porque eu chorava por tudo. Eu lembro quando eu ia de ônibus escolar. A minha irmã falava assim para as coleguinhas do ônibus: sabia que a minha irmã sabe chorar que nem atriz? É só pedir para ela chorar que ela chora. Aí a pessoa falava assim, desconfiava, né? Ana, chora, quero ver, duvido. E as lágrimas escorriam, gente. Por isso que o apelido era Regina Duarte. E com o tempo, ainda bem, eu fui fortalecendo esse controle emocional. E hoje em dia já não me destabilizo desse jeito, né? Porque não ia dar certo. Mas o seu filho pode ser aquele, por exemplo, que é um doce de criatura. É tímido, é educadinho, é aquele. Quando você marca a reunião da escola para saber por que ele não está indo bem, a professora fala: gente, mas o fulaninho é um doce, a fulaninha é meiga que só. Mas ele tem medo de perguntar. Ele não tira as dúvidas na sala de aula. Quando ele senta para fazer o dever, porque ele senta, esse senta. Ele morre de medo de levar uma bronca da professora. Mas quando ele vê a primeira pergunta, que nem tá difícil, hein, porque a professora deu moleza naquele dia, então basicamente o exercício de interpretação de texto é achar, a resposta já está ali no texto, e é só copiar e colar praticamente. Só transcrever, mas ele não consegue enxergar. Porque a primeira pergunta ele se confundiu, e aí as outras 4 perguntas que tem no dever, ele se desespera, se desestabiliza. Começa a falar que aquilo é difícil, que é impossível de fazer, ou aquela criança que odeia matemática e olha para o problema e já entra em situação de realmente angústia, porque não tem esse controle emocional. Atenção sustentada. Gente, atenção sustentada é tudo, é foco. Foco, foco, foco. Tem aquela propaganda do preço, preço, preço? Com a gente é foco, foco, foco. É fundamental a atenção sustentada. Se o seu filho não consegue focar na sala de aula, como é que ele vai aprender? Aí o que acontece? O professor está explicando, eu não sou professor de matemática, gente, minha área é português e inglês. Mas aí, o que acontece? Ele está lá vendo a aula de matemática e está dando aquelas equações. Mas para ele, e o professor vai dar a parte A, a parte B e a parte C dessa equação. Para entender a B, é preciso entender a A. Para entender a C, é preciso entender a A e a B. Só que o seu filho, conseguiu entender a A. Mas quando chegou na B, já estava ali, tapando mosca, pensando na morte da bezerra. Já não estava lá, já estava mais em Marte do que na sala. Chegou em C, se do B ele mal entendeu, o C não entendeu lufas. Aí como é que vai fazer o dever de casa? Se continuar com essa falta de foco. E aí, me conta. Me conta como é que o seu filho vai melhorar se não há foco. Se ele vive no mundo da lua, como dizem. Não tem como, gente. Tem que melhorar isso. Inicialização de tarefas. É aquela pessoa que não starta. Sabe aquela pessoa que, assim, eu tinha uma prima que ela fazia bolo muito bem, que ela cozinhava muito bem, que ela fazia crochê muito bem, que ela costurava muito bem, e ela queria ganhar dinheiro, estava sempre dura. Tinha, olha,
esses 4 talentos, mas assim, muito talentosa mesmo, mas não conseguia botar plano em prática. Eu lembro que eu falava, por que você não vende empadinha? Vamos fazer umas empadinhas, vamos fazer bolo. Não estava vendendo ainda aquele bolo a peso, sabe? Que você, tipo bolo de pote hoje em dia. Tava começando isso. Eu falei, vai vender bolo de pote? Mas não consegui startar, não sabe por onde começar. E geralmente essa pessoa que tem problema de inicialização de tarefas também tem dificuldade de quê? De planejamento e priorização. Não consegue se organizar para fazer a coisa acontecer. E a gente não quer isso para os nossos filhos. Porque, olha só, no caso do seu filho, pode ser o seguinte, vou trazer exemplos assim para tarefa escolar. Pode ser que a sua filha, vamos colocar aqui uma adolescente que adora um fuxico na internet, né? A gente, mulher, a gente gosta de um babado. E aí, essa adolescente do 8º, 9º ano, vamos pensar 13, 14, 15 anos, ela já sabe da situação dela, crítica da escola. Veja só, o professor já está no pé dela, ela não pode se dar ao luxo de perder nem meio ponto, porque a situação já está quase com o pé na prova final. Se tiver recuperação no meio do ano, ela já está praticamente ali, fadada a fazer recuperação. Então, ela sabe que a situação dela tá, o negócio, a corda não está pendendo para o lado dela. Mas aí, ela senta, né, disposta então a fazer o dever. Só que ela deixa o celular do lado. E aí o celular, ó, plim, faz aquele barulhinho de mensagem. Minha amiga, aí o negócio foi por água abaixo. Toda aquela boa vontade que ela estava, acabou ali. Ela pensa o seguinte, não, vou dar uma espiadinha de, assim, um minutinho, né, porque vai que seja alguma coisa até da escola, alguém tá me dando uma informação, é melhor, né, melhor eu me precaver e dar uma olhada no WhatsApp. Aquela desculpa básica. E aí, esse um minutinho vira meia hora. Meia hora. E aí você acha que quando ela voltar pro dever, ela está onde? A cabeça está no dever? Não, já saiu, já desantenou tudo. E outra, ela tem outros deveres para fazer, já tumultuou a noite inteira. Por quê? Porque ela não tem essa inicialização de tarefas, ela não tem, por exemplo, controle emocional, ela não tem inibição de resposta, ela não consegue conter impulsividade, mesmo que ela tenha uma memória de trabalho bom. A gente geralmente tem pontos fortes e pontos fracos. Todo mundo tem habilidades fortes e habilidades fracas. O grande problema dessas crianças é que elas não têm um ok em tudo. A gente não consegue ticar todas dando um joinha. E as crianças que conseguem fazer as coisas em sala é como se tivesse um ok em tudo. Não necessariamente é ótimo em tudo, mas o do que não é ótimo é bom o suficiente para dar conta do recado. E o que é pior, essas habilidades, ó, elas são tem algumas que são best friends forever. São assim, amiguinhas, são parceiras, quase que gêmeas siamesas. Elas andam juntas, não gostam de andar sozinhas, como o caso dessa menina, que ela tem dificuldade de iniciar a tarefa, ela tem dificuldade de inibição de resposta, porque ela não contém o impulso de não usar o celular ou de deixar o celular longe. Ela não consegue ter o controle emocional para entender que para ter responsabilidade ali naquele momento. Então, olha só como é que isso é complicado, hein, gente? Organização. Organização é tudo, né, gente? Eu aqui em casa, na média, eu falava que os meus filhos eram nota 7. Eu tinha um que comia tudo, o outro que não comia nada. Um que gostava de dormir tarde, outro gostava de dormir cedo. Um que era calmíssimo, o outro era espoleta. E um que fazia o dever de casa e só tirava 10, e o outro que era aquela luta todo dia, aquela batalha, né? Aquela batalha. Muito difícil. Mas o desorganizado não era esse que me dava trabalho no dever, era o que tirava 10. Pensa numa pessoa sem senso de organização nenhum. E eu, gente, eu sou a chata. Eu sou aquela que coloca o cabide tudo enfileiradinho, de frente. Eu organizo por cor. Eu sei, eu devo ter um toque aí, alguma coisa nesse sentido, porque eu sou chata com organização. A mim, eu não tenho nada do que pode caber no meu armário. Se não cabe, eu não compro. Porque eu preciso, eu me acho na minha organização. Não sei se tem a ver com signo, né? Dizem que tem. Eu sou virginiana, gente. Dizem que virginiana é chata assim mesmo. Vai ver que tem a ver com signo. Mas o meu filho puxou ao pai. E o pai é o zoneiro. Sabe aquele marido que te irrita porque deixa a cueca jogada no chão? A meia puxa com o pé e fica no chão? Pois é.
Mas até isso eu dei jeito com essa metodologia, hein? Aqui em casa acabou tudo isso, gente. Vou te falar, acabou tudo isso. Inclusive com o meu mais velho, porque eu usei abordagens com ele para melhorar isso nele. Mas chegou o ponto desse meu filho, quando era criança, gente, eu vou contar um segredo para vocês que eu quero me tornar logo íntima de vocês. Porque eu tava com vergonha, gente. Eu comprava a pastinha, botava na mochila dele, falava para ele colocar, e a pasta era para quê? Para ele colocar as folhas de dever dentro da pastinha e virem as pastas todas maravilhosas, direitinho. Mas a pessoa jogava aquela folha no meio dos livros e vinha toda amassada. Até um dia que veio uma tão amassada que eu fiquei com vergonha de entregar isso pro professor. Eu falei, meu Deus, se eu fosse a sua professora, eu te tirava ponto por essa desorganização, por esse trabalho desleixado. E aí eu peguei um pano de prata, coloquei em cima, peguei o pano de prato, coloquei em cima da folha e passei a ferro, tentando desamassar o raio do dever, porque eu estava com vergonha por ele. Sabe vergonha alheia? Eu estava com vergonha alheia. Então, mas isso tem solução. Tem diversas dinâmicas de organização que num outro momento eu trago esses bizus para vocês para ativar esse senso de organização. Mais para frente já falar de como fazer por alto, consertar isso daí que a gente está vendo que não pode acontecer. A administração de tempo é aquele aluno, seu filho de repente senta, tem 6 deveres de matemática. Aí ele faz os dois primeiros rapidinho. Aí você fica, opa, hoje vai dar bom, hoje vai dar bom. Eu não vou me estressar, porque a criatura sentou e já fez 2. Mas aí deu 15 minutos, deu 20 minutos, deu meia hora. O dever era para fazer em 10, 15 minutos, porque era, sabe, aquele probleminha fácil. E ele ainda tinha história e geografia para fazer. E ele estuda à tarde, então é complicado para dormir muito tarde, né? Então vai cansado para a escola. Mas ele não consegue coordenar esse tempo, ele não consegue entender que ele tem 20 minutos para um, 20 minutos para outro e 20 minutos para outro, com tempo de sobra, porque ele não tem esse senso de administração de tempo. Então também a gente vai ter que trazer algumas ferramentas para melhorar isso. Persistência orientada por metas. Se você é aquela pessoa que assim, esse ano eu vou fazer uma viagem, nem que seja pro hotel fazenda com os meus filhos. E aí você fica juntando aquele dinheirinho suado do seu trabalho, mas você consegue reservar uma parte para juntar dinheiro para as férias. E aí vai pro hotel fazenda descansar. Ou então você é aquela pessoa, não, esse ano eu vou ser promovida, eu preciso me destacar no trabalho. E aí você consegue mover mundos e fundos, chega no final do ano, você é promovida. Ou então você pensa assim, não, hoje eu quero fazer um bolo, mas eu tô mega enrolada. Mas eu vou então dar um jeito aqui porque é aniversário do meu filho, eu não quero comprar, eu quero fazer. E você consegue, além de ir nessa meta e alcançar, vocês também têm provavelmente uma boa administração de tempo, vocês conseguem um bom senso de organização, um bom senso de planejamento. Então, tudo isso está meio que associado. Agora, o seu filho pode ser que ele não consiga persistir em algo. Por exemplo, é aquela criança que entra no esporte. Eu quero fazer balé. Aí você compra a roupa de balé, você compra a touquinha do balé, você compra a sapatilha do balé, dá 2 meses, tava empolgadíssima, não quer fazer. Meu filho, eu tinha uma dependência aqui da minha casa, né? Eu moro no apartamento, tinha uma dependência, aquelas dependências de doméstica, que, poxa, é uma mão na roda para você guardar, né, as coisas. Só que o meu filho, o sonho dele era tocar bateria. Comprei a bateria. Aí a dependência dava pro quarto dele. Eu fiz uma obra perdi minha dependência para ele ter a bateria. Onde colocar a bateria? Aonde que eu colocar a bateria? Gente, a bateria é uma coisa imensa. Primeiro ano, empolgadíssimo. Até que durou. 1 ano e meio, empolgadíssimo. Está hoje pegando poeira a bateria, porque ele tem um apego emocional com a bateria. Já tentamos doar a bateria, ninguém quer. Já tentamos anunciar no OLX e ninguém quer, porque é um trambolho, não cabe na casa de ninguém.
Enquanto o outro, que é aquele que tira 10 e tem persistência orientada por metas, eu coloquei para fazer violão e guitarra. Sabe aquela coisa assim, vou colocar o filho para fazer um instrumento, então vou colocar o outro também. E eu sempre valorizei muito essa questão da música, porque eu tocava piano. E aí coloquei o mais velho. Toca maravilhosamente bem piano, desculpa, violão e a guitarra. Mas naquela época do meu filho da bateria, eu não conhecia neurociência, eu não conhecia nada disso a respeito dessas funções. Porque eu tenho absoluta certeza que se naquela época eu conhecesse, tudo estaria diferente, porque hoje ele é outra pessoa. Durante o processo de eu dar aula para as crianças e ir descobrindo técnicas de aprendizagem, quando eu virei pesquisadora, fui entrando a fundo nas inúmeras pesquisas que tem a respeito e fui implementando junto aos meus alunos e, obviamente, implementando dentro de casa, tudo mudou. Então, vamos lá. Flexibilidade. Flexibilidade é a sua capacidade de se adaptar a mudanças de uma situação. Então, olha só, se o seu filho, por exemplo, tem uma prova surpresa na escola, acabou. Porque geralmente a flexibilidade está associada àquelas pessoas mandonas, mais rígidas. E aí, isso é muito complicado, porque entra em parafuso. Saiu da rotina dessa criança, ele não consegue se estruturar ali naquele momento. Ele geralmente também não tem um bom controle emocional. E às vezes sabe a matéria, o que é pior, sabe até a matéria, que a professora às vezes dá um teste surpresa, quando ela quer subir os pontos ali daquela turma que não foi tão bem, sobre um assunto fácil. Nem sempre o teste surpresa é sobre um assunto que a criança tem que ter ficado estudando em casa. Às vezes a professora dá para ajudar. Mas ele não consegue aproveitar essa oportunidade porque se desestrutura ali naquele momento pela falta de controle emocional e porque ele não consegue se adaptar a nenhuma mudança de rotina. Metacognição. Metacognição é tudo, gente. Porque é a sua capacidade de olhar para dentro de si mesmo e se autoavaliar. Então, olha só, o seu filho tirou 4. 4 é bom, gente? Não. 4 é ruim. Desde quando 4 é bom? 4 não é bom, não. Precisa recuperar a nota, concorda? Se a média é 7, né? Tá aí, precisando de 3 pontos. E isso é possível acontecer. Eu acabei de falar para vocês que eu tive vários, a maioria dos meus alunos precisavam de 8,5 para cima. Não tive nenhum que nunca tirou. Todos tiravam. Eu era conhecida como... Aliás, eu sou conhecida porque agora eu estou muito voltada para essa parte de pesquisa. Mas eu era conhecida como uma professora milagrosa. E detalhe, eu só dava aula durante 1 ano para aquele aluno. Eu não repetia, não dava aula para o ano seguinte. Porque na minha matéria, ele tinha que começar comigo e terminar comigo, sendo independente nos estudos. Eu era anticomercial, porque eu entendia o lado da mãe de gastar às vezes, uma fortuna com aula particular. Então, a metacognição é o que te permite te autoavaliar, você se autoavaliar. Então, se o seu filho tira 4, ele precisa entender por que ele tirou 4 para mudar a situação. Ele precisa saber se é porque dormiu tarde, foi cansado para a prova, se é porque a matéria era muito difícil e o professor não explicou bem e toda a turma foi mal, então o problema não está tanto nos ombros dele, né, ou dela. Precisa entender o que precisa entender para fazer diferente. Não, olha, eu não estudei o suficiente, não, eu deveria ter dado mais atenção a esse ponto aqui. Não, aquela equação que eu tinha que ter entendido o A, eu não entendia, então não consegui fazer o B e o C. Então a metacognição é a parceira, acho que talvez a memória de trabalho, a metacognição são uma das principais aí dentre essas habilidades para a questão das tarefas escolares e do desempenho do aluno de modo produtivo, de modo eficiente. Tá bom, Ana, você já falou demais, e aí? Ok, você já falou que a gente nasce com isso, a gente já falou então que meio que assim, veio um aparelhinho meio capenga, meio xoxinho, seu filho assim veio meia boca nesse sentido? Mas olha, todos nós, a gente tem pontos fracos e pontos fortes, já falei isso para vocês. Mas a gente vai deixar os pontos fracos que estão impedindo o desenvolvimento dele na escola. A gente quer o quê para o nosso filho? Se eu te perguntar assim, o que você quer para o seu filho? O que você deseja? Você vai falar assim, eu quero que ele seja feliz. Mas o que é feliz? É não quebrar uma perna na hora do... torcer um tornozelo na hora do futebol? É só tirar nota boa? É ter saúde? Claro que você deseja tudo isso. Mas você pode controlar isso? Será que ele, quando joga futebol, não corre o risco de alguém esbarrar nele, levar um tropeção e torcer o tornozelo?
Será que ele só vai tirar nota 10, nota 8, nota 7 na vida? Será que ele nunca vai ficar doente? A gente não tem controle sobre essas coisas, mas a gente pode capacitar os nossos filhos para conseguirem fazer dessas situações que a vida coloca na nossa, né, perto da gente, do limão uma limonada. Né? Aquela expressão é perfeita. A gente tem que capacitar os nossos filhos para conseguir fazer um gerenciamento dessas situações. Então, como é que você vai fazer isso? Olha só, eu tenho uma notícia agora boa para te dar. Eu te dei a ruim, que provavelmente seu filho veio aí meio xoxinho, meio capenguinho aí com esse aparelho meio assim, sabe? Precisando botar uma pilha mais forte, dar uma bombeada, botar esse aparelho para fazer uma ginástica na academia. E você tem, mãe, de 18 a 20 anos para fazer isso. Olha como é que a natureza é boa, gente. Tá te dando de 18 a 20 anos para botar, ó, essa região frontal aqui nos trinques. Isso é bom demais. Hã? Não é bom? Não tô entendendo. Você tá falando que não é bom? Ah, tá. Você tá surtando já agora, já tá quase infartando. Então essa notícia não é boa, né? Como é que você vai aguentar de 18 a 20 anos nesse estresse? Porque eu tô te falando que o aparelho leva esse tempo todo aí para se ajustar, né? Para ficar assim melhor. Claro que não, mãe. Tranquilize seu coração. Esse é o prazo que você tem de um modo geral. Mas você vai ficar fazendo vista grossa? Vai deixar o seu filho continuar com certas fraquezas, com algumas habilidades não funcionando muito bem? Aí não adiantava nada você ter escutar esse vídeo, né? Saber a causa, não saber a solução, né, gente? Tem que ter remédio. Você vai fazer o quê? Você vai emprestar, presta atenção comigo, você vai emprestar aquilo que é forte em você para ajudar o seu filho. Então, qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Descobrir as suas habilidades fracas e as suas habilidades fortes. Também vai identificar no seu filho o que é fraco, o que é forte. Tá, aí você está se perguntando, eu? Mas por que eu tenho que saber disso? Não sou eu que tenho que fazer dever, já passei da escola faz tempo. Já tô beirando, Ana, os quarentinha. Já tô com quase 50. Aí você tá querendo me falar, já tô mãe de pré-adolescente. Adolescente, eu vou ter que ficar agora tentando dar jeito na minha pessoa? Vai, vai porque você é mãe. E onde você pensa que ser mãe é fácil? Não é fácil não, é difícil. Por que você tem que saber quais são as suas habilidades fracas? Por quê? Pensa comigo. Se você tem uma mesma fragilidade que o seu filho, se você é diferente de mim, super desorganizada, e o seu filho também é um monstro da Tasmânia na organização. A pessoa é aquela que tem a escrivaninha toda revirada. E você e ele ainda tem uma memória de trabalho péssima. Você esquece, não sabe onde põe seu óculos, porque você é desorganizado e esquecido. Você não lembra de levar a carteira quando sai. Seu filho vive catando aquele controle do videogame que ele ama, hein? Nunca lembra de aonde colocou o dever. Não lembra de anotar as coisas. É igual meu filho que joga o papel do dever no meio da mochila, tendo a pastinha. Então, vocês dois são dois desorganizados e dois com memória de trabalho ruim. Vai dar certo, mãe? Como é que você vai ajudar? Como que você vai ajudar se você é tão ruim quanto ele? O que acontece, de fato, que as pesquisas mostram, tem mostra os neurocientistas, como a doutora Dawson e tantos outros, o que eles nos mostram? Que, na verdade, a gente se solidariza quando a gente tem uma mesma dificuldade que o nosso filho. Sabe como é que a gente pensa? A gente pensa assim, coitado, puxou a mim. Meu Deus do céu, é esquecido que nem a mãe. É todo estabanado, que nem eu. Podia ter puxado o pai. O pai é chato, metódico. Não é o meu marido não, gente. É o teu marido. Mas o meu não é assim. Mas é todo organizadinho. É aquele que, sabe, guarda as contas no imposto de renda, tudo arquivado no computador certinho. Na época que tinha que guardar papel, era tudo ali envelopado, catalogado. Mas o seu filho puxou a você desorganizada. Então, você se solidariza e acaba não ajudando nesse processo de fortalecer esse quesito.
Então, eu sei que já passaram os 20 anos, né? Desde o nascimento até os 20 é o prazo que a natureza nos dá, que é o prazo ideal. Mas com o esforço, você pode melhorar isso você. Nem você nem ele talvez fiquem em uma Brastemp. Vocês não vão buscar a perfeição, mas tem que buscar o ok, aquele joinha que eu falei. O suficiente para vocês conseguirem fazer as demandas do dia a dia. Porque vocês já perceberam que essas habilidades é o que gera a nossa vida. Essas habilidades é o que vai fazer a gente se planejar, a gente se organizar, a gente focar, a gente ter controle emocional, a gente persistir para correr atrás dos nossos objetivos e fazer eles acontecerem. Então, isso não é para a hora do dever só, isso é para a vida dele. Inclusive, as pesquisas falam o seguinte: a criança e o adolescente ainda estão em processo de formação. Então, elas usam muito essa região aqui do lobo frontal, que é onde esse equipamento fica. Já nós, adultos, como a gente já está escolado nesse processo, como a gente já está trilhando esse caminho há muito tempo, a gente está fazendo, inclusive, trilhas neurais, várias conexões nesse sentido, de uso de habilidades, a gente já consegue usar o cérebro do modo mais eficiente e do modo mais geral. A gente não fica só aqui no lobo frontal. Mas a criança e o adolescente, ele exige deles um esforço para o uso dessas habilidades. Então, para eles, tudo já é mais difícil. Então, agora, imagina se tiver capenga. Se o negócio não estiver funcionando a contento. Então, é preciso que você ajude. Então, você vai fazer o seguinte: você vai tentar se organizar para tentar trazer um senso de organização. Por exemplo, se você é aquela esquecida, você vai aprender a colocar bilhete na geladeira para você lembrar. Você vai usar. Tô dando já um spoiler, hein? Que isso aqui não é para aula de hoje, não. Mas você pode usar post-it com ele para sinalizar, ó, dia tal, se tiver algum lugar no quarto, tem o trabalhinho tal, para ele se organizar. Então, tem diversas maneiras, que é um outro vídeo, é um outro assunto. Mas você também, se for organizada, também pode, melhor ainda, implementar mais ainda esse seu senso de organização para fortalecer. Você vai emprestar um pouquinho durante essa sua trajetória. Isso daí com as outras habilidades também, que não é o momento de eu trazer essas soluções para vocês. Hoje eu quero que você entenda a causa. Eu vou até deixar uma dica no final, mas eu quero hoje a causa. Quero que agora você saiba que o seu filho não é preguiçoso, não é aquele responsável que você acha que é, não é aquele desleixado que você acha que é. Ou, aliás, pode até ser, mas não é porque quer. Não é aquela pessoa que não quer nada com a hora do Brasil. Você, quando olhar pro rostinho dele, pro rostinho dela, agora você vai, puxa vida, meu filho tem essa dificuldade porque é uma dificuldade que está implementada no sistema biológico dele. E ele não sabe o que fazer para se ajudar sozinho. Ele precisa de você. Você é a pessoa para ajudar. Eu sei, não vai ser de uma hora para outra. Isso não vai acontecer um milagre. Eu não posso prometer milagre. Não é de uma hora para outra. Mas, uma vez que você implemente as dicas que eu vou estar te passando, o ganho lá na frente é imenso. Imenso. Então, não tem por que você não fazer. Não tem por que você não fazer. Tá fazendo sentido até agora aqui para você? Coloca aí nos comentários. Me fala se você tá com alguma dúvida. Me fala por que você... o que você gostaria de saber que não ficou ainda tão claro. E como o seu filho vai moldar-se? Ou melhor, como nós vamos moldar o nosso filho? Então, a gente já falou, né? A gente vai moldar emprestando as nossas habilidades e fazendo, olha, ele ter capacidade de ir para a Lua. E olha, quais são os ganhos que ele vai ter com isso? Eu quero que você reflita muito bem sobre isso. Se você não fizer, não implementar um esquema, novas abordagens, e isso eu trago aqui nos conteúdos, eu vou dando muitas dicas para vocês, então já se inscreve aí no canal para não perder, você já viu que vai dar ruim. Porque essas habilidades ele vai precisar para o resto da vida, todos nós. Essas habilidades, inclusive, que gerem o sistema, as funções output. O que são funções output? A gente capta tudo do nosso ambiente por meio do quê? Dos nossos sentidos, olfato, visão, audição, enfim. Por nossas terminações nervosas. A gente toca no fogão, sentiu que está quente, por que a gente não faz de novo? Porque a gente já sabe, por conta das nossas habilidades executivas, que aquilo ali, se eu tocar de novo, não vai dar bom. E também por meio dos nossos músculos. Olha, eu estou gesticulando, eu
Na minha cabeça, eu estou decidindo falar com você gesticulando porque eu acho que fica menos maçante. Então, ou seja, a gente capta tudo que é do nosso meio, pelas nossas terminações nervosas, pelos nossos sentidos, pelos nossos músculos. O cérebro capta isso, mas quem é que vai tomar a decisão de como agir frente às situações? São as nossas habilidades executivas. Então veja como isso é importante. Sabe, por exemplo, quando a gente ensina um filho, olha para um lado, olha para o outro, vê se o sinal está vermelho, e a gente fica naquela repetição durante muito tempo, já pensando no dia que ele andar sozinho, porque a gente quer que ele não tenha impulsividade, a gente quer que ele tenha uma boa inibição de resposta para não ser atropelado. Na minha época, por exemplo, eu brincava na rua, eu sou da época que brincava na rua, gente. E aí, veja só, se uma criança, um menino, não tivesse uma boa inibição de resposta e a bola fosse para a rua, olha o risco que ele corria de ser atropelado. Ou dele não ter esse poder de decisão de correr para a calçada. Então, são essas habilidades que nos fazem analisar todas essas informações que a gente capta do meio e tomar a melhor decisão. A gente se queimou no fogão uma vez, a gente passa a ter cuidado de novo. Vai pegar, de repente, com um paninho de prato, com um pegador, com uma luva, para não se queimar novamente. E além desse ganho, dessa tomada de decisão mais consciente, com mais racionalidade, os cientistas nos falam também o quê? Que essa ginástica cerebral que a gente tem que fazer para fortalecer o cérebro desse filho vai ser importantíssimo porque ele vai solidificar o cérebro para continuar implementando bem essas funcionalidades. Então, essa ginástica que eu faço hoje não é importante só para o dever de casa e para ele agora, é importante para ele ter as conexões cerebrais necessárias no futuro também. Um cérebro que deslancha, que consegue tomar decisões que façam ele ter aquela promoção que ele quer no trabalho, que faça ele conseguir dar conta daquele doutorado que ele quer fazer, ou dar conta de ser um empreendedor de sucesso. Ou seja, dele alçar voos grandes. Então, para a gente ter conexão nervosa é tudo, gente. Se eu agacho para pegar uma colher que caiu no chão, é por conta de uma conexão nervosa. São as famosas sinapses, né? Também para outro vídeo. Fora isso, olha só, apesar desse processo ele ser constante, ele vai exigir que você implemente com muita constância. Você tem que ter constância para fazer isso acontecer. Você precisa ser o quê? Sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa. Não adianta você se empolgar e mudar as abordagens uma semana e na outra voltar a fazer tudo errado de novo. Antes você não sabia, né? Você agia por atos desesperados de amor, querendo fazer a pessoa, tudo que você fala, entrar na cachola de alguma maneira. Mas agora você sabe que isso aí não está dando muito certo. Para quê? Para lá no futuro, e não é um futuro longo, não. Não é que seja distante, não. Ele vai ganhar o quê? Autonomia nos estudos. Quando você perceber, o seu filho vai estar fazendo tudo sozinho. Mas, obviamente, de acordo com a idade. Você não vai implementar uma criança de 7 do mesmo jeito que um aluno de 13. Você não vai ter a resposta. Você não vai fazer esse desmame aí da observação, do acompanhamento, do apoio, do dever, do mesmo modo de uma criança de 8 e uma criança de 12. São contextos diferentes. Mas uma vez que ele ganha autonomia nos estudos e consiga fazer as coisas por conta própria, vai ter o quê? Vai começar a ter uma autoestima elevada e o resgate da autoconfiança dele. Porque essas crianças que não fazem o dever de casa do modo tranquilo, elas estão sempre o quê? Sendo chamadas a atenção, estão sempre recebendo sermões, sendo colocadas de castigo, são muitas vezes mal vistas até pelo professor em sala de aula, são muito expostas a chamadas de atenção, entendeu? E isso fragiliza o ego dele. Então, a gente tem que mudar isso também, tem que quebrar esses padrões. E por meio do quê? Do apoio efetivo. Ela vai ganhar
A partir do momento que você muda a forma como você enxerga e traz esse olhar dessa causa que eu estou dizendo para essa situação, eu tenho certeza que você vai dar apoio a ele de modo afetivo, de modo caloroso, de modo incentivador, de modo compreensivo, colaborador. E olha, tem uma psicoterapeuta muito experiente chamada Philippa Perry. O que ela nos traz? Ela trabalhou anos com essas crianças. Que, de fato, o que acontece? As pessoas não costumam colaborar porque são ameaçadas ou porque são privadas de alguma coisa que ela gosta. Então, quando você fala, ó, vai ficar sem ir daquela festinha, olha, se não precisar dever agora, te tira uma semana esse celular. Ou então, você não vai jogar videogame hoje, porque você não fez o dever. Ok, a gente tem às vezes que implementar esse tipo de situação, mas muito provavelmente você não está tendo a resposta que você quer, senão você não estava assistindo esse vídeo. Por quê? Porque o que a Filipa nos fala, a doutora Filipa, ela fala o seguinte: normalmente, quando alguém faz alguma coisa que a gente quer que ela faça, é por reciprocidade. Essa pessoa acha a gente bacana. Moxa, minha mãe é legal, minha mãe é afetuosa, minha mãe tá querendo o meu bem, tá se esforçando. E ela fala comigo sempre num tom positivo. Ela costuma me botar para cima. Então, eu vou ouvir o que ela tá falando. Então, ele responde mais, com certeza seu filho vai responder mais, com palavras de incentivo, de elogio. Eu sei que você já fez, mas talvez você faça hoje e não faça amanhã. Talvez isso é normal. Você chega cansada do trabalho, você também tem seus problemas, você também tem a sua dupla jornada, às vezes trabalha fora e trabalha em casa, ou às vezes você é uma dona de casa em tempo integral, então você tem roupa para bater, você tem louça para lavar, às vezes você não tem muita ajuda em casa. Mas às vezes, quando você está muito sobrecarregada, e sem, é melhor você olhar para si mesma e não ajudar seu filho aquele dia. Porque não vai dar bom. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ouvir a sua raiva, o seu tom incisivo, o seu tom estressado, o seu tom desgostoso, e ele vai te responder com raiva. Pensa nisso que eu estou te falando, reflita um pouquinho e veja se não é isso que está acontecendo. A raiva, segundo Philippa Perry, é respondida com raiva. E isso é uma grande verdade. Sabe aquela frase, gentileza gera gentileza? Vem daí. Então a gente tem que... Não dá certo muito isso. E outra, as pesquisas também mostram que apenas 7% do que é falado entra no ouvido das pessoas. Então o seu filho, quando já sabe aquele discurso de cor, então ele já se desliga porque ele não está com saco também para escutar. E aí, entra por ouvido as palavras que você fala. Sabe o que ele grava? Ele grava mais as suas expressões, o seu gestual e o seu tom de voz. E sabe por quê? Porque a neurociência nos fala que o cérebro do humano ele é imagético, ele é muito mais visual do que acionado por palavras. Então, depois a gente vai ter esse papo aí, tem coisa interessante a peça para contar. E pensa comigo, mãe, se nada disso te convencer até agora, qual a vantagem para o seu filho ou para sua filha de te estressar, de bater de frente com você? Não seria muito mais fácil ele fazer o dever em 15 minutos? Porque aí eu tenho certeza que é sobrar tempo para ele fazer o que ele gosta. Você acabar deixando ele jogar o videogame ou ficar... Eles amam o quê? TikTok, videogame, WhatsApp. E você acabar deixando, ou vendo um filme que ele gosta. Porque ele já teria feito as tarefas dele e aí tá tudo certo. Então, para ele não é vantagem nenhuma. Além do mais, ele te ama. Qual é o filho que não quer aprovação, não quer sentir o orgulho de um pai ou de uma mãe? Qual é o filho que não quer? Quem é que não quer ser igual aquela menina irritante da sala que não leva nem dever para casa porque consegue fazer no intervalo de aula, de tão rápida que é? A vida dele seria mais fácil. Não teria por que ele ser combativo com você. Mas ele não sabe, ele não tem as habilidades certas para fazer isso acontecer. Então você também não ajudou ele no desfraude? Não colocou colchão para arejar? Você também não ficou repetindo 1000 vezes mamãe e papai, que estava doido para ouvir ele falar mamãe? Até ele formular frases? E hoje ele não está sentando no pinico certinho? A sua filha hoje não conversa com uma beleza com as amigas? Isso foi um processo. Não te exigiu um tempo grande para ensinar ele a andar de bicicleta, mas a coisa não aconteceu, para amarrar um cadarço?
Então isso faz parte da maternidade, mãe. A gente não pode se dar ao luxo de fazer vista grossa para isso, porque a gente quer que ele seja bem-sucedido e ande com as próprias pernas, porque a gente não vai estar aqui pro resto da vida. E o mundo é difícil, o mundo traz dificuldades que ele vai precisar enfrentar sozinho. A gente não está 24 horas com eles. A gente não senta no banco escolar por eles. Você que odeia matemática, até quando vai conseguir ensinar matemática para ele? Lá no ensino médio, você vai conseguir dar conta da matemática que você odeia também? Então, entende? E uma hora a bomba estoura. Você vai entrando nessa dinâmica de bronca, de empurrar o dever com a barriga, de contratar professor particular, até o momento que essa autonomia que ele precisa vai fazer falta, e aí a coisa pode desandar para um lado pior. Então, olha, agora eu vou te passar uma dica para você já tentar implementar isso na sua casa. Eu quero que você já comece a fazer alguma coisa para startar. Então, vão aqui 2 dicas. Uma, se seu filho é desfocado, se o seu filho tem dificuldade de iniciar tarefas, se o seu filho principalmente é aquele que que começa um dever, mas não consegue adiante, tem dificuldade de administrar tempo e se manter focado, você pode fazer um estudo com intervalos. O que é isso? Em vez dele fazer o dever todo de uma vez só, você vai orientá-lo a, a fazer o dever em parte. Mas antes, para você conseguir que ele te ouça e faça isso, siga essa sugestão, você tem que quebrar o padrão de comunicação. Você tem que tentar mostrar uma abertura para negociar em vez de ordenar. Então você vai, lembra que eu falei que a gente escuta mais o quê? Os nossos gestos e o nosso tom de voz. Então quando você buscar aula na escola, se é que você busca, evita perguntar se fez, notou o dever de casa? Tem dever? Quantos deveres você tem? Come pelas beiradas. Você vai mudar esse discurso. Se você é uma mãe que trabalha e que seu filho já teria que ter feito o dever de casa, mas muito provavelmente vai estar te esperando para fazer, porque ele não é dependente de você, você também vai usar a mesma história. Ou então você tem esse bate-papo no dia anterior. Você vai falar o seguinte, você pode falar, olha só, a surpresa e o bom humor são 2 armas excelentes para você conseguir ganho com seu filho. Quando eu troquei a fala impositiva para uma fala bem-humorada, a coisa aqui fluiu, que é uma beleza. E eu, particularmente como professora, sempre fui uma professora que faz muita brincadeira com o aluno. Então, isso me ajudou muito com os alunos que tinham, por exemplo, TDAH. E o que você vai fazer? Você pode falar assim, que criança adora contar uma fofoca, né? Aí você fala assim, filho, alguém chorou hoje na escola? Aí ele fala assim, que? Pergunta esdrúxula, que chorou hoje, mas já ganhou a atenção dele. Não, me conta aí, porque tem sempre um chorão na sala de aula. Me fala, fulaninho e fulaninho, já fizeram as pazes? Mesmo que você não saiba de nada, você inventa uma coisa, uma coisa assim, que pegue ele de surpresa, ou ela de surpresa. E aí você começa a conversar sobre o seu dia a dia, sobre o dia a dia dele, vai tornar aquilo uma conversa amena. E aí, do nada, você de repente fala assim, comecem sempre pela matéria a conversar nesse início aí, que está sendo implementado esse processo de fortalecimento dessas habilidades, por uma matéria que ele goste. Ele tem que sentir que ele está ganhando para depois ele mergulhar naquilo que não está tão legal. E aí você vai falar o seguinte, e aí, biologia hoje, né? Você teve biologia hoje com aquele professor que você adora, né? Você adora essa matéria, né, filho? Me conta aí, o que você deu hoje? Você lembra de alguma coisa? Eu também adorava biologia. E aí você vai instigá-lo a contar o que foi dado em sala de aula. Então você já está reavivando a memória dele para na hora do dever de casa, ele já fez meio que uma revisão. Olha só que interessante. E esse reativar a memória é maravilhoso para fazer as tais conexões cerebrais que ele precisa. Então você vai quebrar esse padrão. E aí quando ele for fazer o dever, digamos que você dê sorte, ele já te ouviu bem e ele sente de primeira para fazer o dever. Isso não é uma coisa que comumente acontece. Você elogia. Você vai falar, filho, nossa, que bacana, hoje você sentou de primeira para fazer o dever, que orgulho, filho. Gostei, muito bem. Você vai dar um incentivo nos pequenos ganhos. Entendeu? Qualquer coisinha que você perceba que já foi uma melhora mínima, gente, como essa. E você não vai começar pela crítica. Quando você quiser sinalizar ele que alguma coisa não está legal, começa por algo positivo, cata uma coisa positiva, gente.
por exemplo, esse menino, filho, eu gostei que você fez o dever tudo. Aí você fala, poxa, que bacana, mas eu acho, filho, que você devia, a sua mesa está um pouco desorganizada. Você não acha que dá para melhorar um pouco essa organização? Senão acho que vai te atrapalhar. Daqui a pouco você não acha o que você quer. Então, tá vendo? Eu consegui falar que ele está desorganizado, mas eu falei de um jeito que ele vai refletir e em algum momento esse discurso vai fazer o efeito positivo e fazer isso acontecer. Diferente de você falar, olha, você deixa essa bagunça toda, como é que você tá fazendo dever, mas nessa bagunça toda? Pelo amor de Deus, já não aguento mais, todo dia eu falo isso com você. Não vai funcionar. Tenta quebrar esse padrão e trocar esse discurso. Aí, voltando aqui para o estudo com intervalos. Então, o seu filho ele tem dificuldade de iniciar, tem dificuldade de focar e tem dificuldade de persistir naquele dever. Então, o dever, vamos dar um exemplo aqui, são 6 problemas de matemática, mas são problemas que você entenda que dá para fazer. Você pergunta para ele, filho, quanto tempo você acha que dá para fazer esse dever? Aí digamos que ele responda 20 minutos. Muito provavelmente ele vai responder sempre um tempo maior do que o dever precisaria levar. Mas ok. Você vai fazer o seguinte, ou então digamos que ele fale 1 hora, tá? 1 hora. Você vai quebrar isso. Eu falei, então tá bom, filho, então em vez de você fazer 1 hora direto, porque eu sei que você está cansado. Você está cansado, filho? Já quebra, inclusive, essas objeções que ele tiver com o dever. Eu também sei que essa matéria, olha, eu também não tinha muita afinidade na sua época. Eu sei que você não é lá a sua favorita. Evita palavras com dificuldades, palavras complicadas, assim, é muito complicado, muito difícil. Evita coisa que acenda nele a dificuldade. Fala assim, olha, eu também entendo, também não era minha favorita essa matéria. Eu sei que também você não é lá fã dessa matéria. Então, vamos fazer o seguinte, quando era mais nova, eu usava uma técnica que lembrei agora, que eu acho que vai te ajudar. Você pega esse dever, que são 6 probleminhas, faz de 2 em 2. Aí você faz 10 minutos os 2 primeiros. Mas, filho, tenta focar. É para você, ó, fazer com a máxima de atenção que você puder. Dá esse comando pro cérebro. Ó, cérebro, você tem que ficar atento. E isso funciona, tá, gente? Isso não é brincadeira, não. Você dá o comando pro cérebro que ele aciona o cérebro mesmo. E aí, você fala assim, agora, como a mãe tá, hoje eu tô bem humorada, filho, hoje eu tô de bem com a vida. Vou combinar com você o seguinte, você faz 10 minutos e depois pausa 10 minutos. Para você fazer uma coisa que você gosta, para você relaxar. Só que, aqui tem um detalhe, se você deixar ele jogar videogame, ou assistir televisão, ou, deixa eu ver uma outra situação, ou ficar no TikTok ou no WhatsApp, corre o risco dele ou dela não querer deixar isso depois de 10 minutos. Então, isso é muito perigoso. Eu não aconselho esses tipos de relaxamento. Não que não sejam possíveis, se for muito bem combinado ali entre vocês. A outra desvantagem desses três modos de relaxamento é que eles precisam de uma atenção, de um foco. Porque o seu filho, quando quer ficar focado no que ele gosta, ele fica lá 1 hora jogando videogame, mas sua filha fica 1 hora lá no TikTok. Então, isso para eles é fácil. Esse foco é fácil. Mas eu preciso que o cérebro realmente fique focado 10 minutos e desfocado 10 minutos. Porque isso é uma técnica de aprendizagem. O cérebro funciona bem intercalando o modo focado e o modo desfocado, que eu explico melhor num outro momento. Então, o que eu posso sugerir para vocês? Se o seu filho é daqueles que ama desenhar, ou sua filha, desenha 10 minutinhos, vai fazer um desenho. Isso tudo também, eu não estou trazendo aqui especificando por idade, tá? Porque isso não é o vídeo para isso. Estou só sinalizando possibilidades para vocês. Se vocês têm um pet, um cachorro, vai dar uma voltinha com o cachorro. Se você tem tempo para dar essa volta com o cachorro com ele, aproveita e já começa a melhorar essa comunicação, faz disso uma rotina, toma um picolé com ele. Ou então, se eles gostam de tocar um instrumento, 10 minutinhos tocando um violão, um piano. Se um banho relaxante já é o suficiente para intercalar. Então, é você descobrir no seu contexto alguma coisa que ele possa fazer nesses 10 minutos de relaxamento. Numa outra oportunidade eu trago outras ideias. Então, qual que seria a sua recompensa, mãe? Você também tem que ser recompensada. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha o que vale mais do que um sorriso de um filho, do que essa cara de comemoração, do que essa expressão de vitória.
do que esse dedinho levantado dessa menina, sem medo de perguntar na sala de aula, porque agora ele tem autoestima, agora ela tem autoconfiança para perguntar, a sua filha lá na frente se formando naquilo que ela sonha. Isso tem preço? Tem preço você saber que está formando um filho para ser capacitado para qualquer coisa que ele queira? E aí você tem, antes de tudo, a recompensa de ver um filho genuinamente feliz, genuinamente capaz, genuinamente independente, não só nos estudos, porque eu vou dar aqui, você dar uma colher de chá, tudo que eu ensinar para vocês, vocês podem usar no dever de casa, mas vão poder usar no contexto do dia a dia. E é aconselhável que use para fortalecer cada vez mais essas habilidades. Mas não tem preço. A gente abdica, não é mesmo, da nossa felicidade, da nossa própria felicidade, em prol da felicidade dos nossos filhos. Eu tenho certeza que você também pensa assim, porque você é a mãe que eu sei que você é. Então, ó, esquece o que foi feito, não se culpa. Como eu entendo isso, porque eu também já tive atitudes que eu me arrependi, mas vamos mudar? Então, se você quer mudar, me acompanha, me segue. Eu sei que você não me conhece, mas aos pouquinhos, nas nossas trocas de bate-papo, eu sei que a gente vai fazer uma amizade bacana, porque a minha missão, eu abracei como missão trazer essa lucidez para as mães a respeito das habilidades executivas, das funções cerebrais, de como a cabecinha de nossas crianças, nossos jovens funcionam e o que elas impactam, como elas impactam a vida escolar. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu quero que todas vocês tenham a chance de ver a transformação que eu vi na minha casa, vendo meu filho feliz, alegre. Hoje ele tem 20 anos, faz veterinária, não se contenta em tirar menos que 9 na faculdade. Olha só, vejam só. É um menino que me ajuda em tudo. Vou te falar, é um menino de ouro. Aliás, dos meus dois, porque aquele que era radical e desorganizado tá muito melhor. Não tá uma belezura, mas desce com a roupa suja para botar na máquina para mim. Já não cato mais tênis no, no quarto dele. Dentro das possibilidades, ele está infinitamente melhor com o senso de organização e nada dessa desorganização do passado vem atrapalhando ele no trabalho, porque esse já é economista, já trabalha e está deslanchando. Então, eu quero ver a transformação que ocorreu na minha casa e com os meus alunos aí na sua casa. Mas, para isso, eu preciso que você troque figurinha comigo. Então, ó, fica com Deus e até mais.